O jogador Neto, ele deu uma declaração corajosa, né? Que ele participou lá do Mano a Mano, que é o podcast do Mano Brown. E aí surgiu o assunto porque essa semana morreu o ex-árbitro José Aparecido de Oliveira, né, Lúcio? É legal lembrar o que aconteceu e falar disso, porque a declaração do Neto eu achei muito legal. Antes de entrar no assunto, curte, comenta e compartilha, dá essa força aí pro canal, beleza? Salvo engano, em 91, teve um clássico Palmeiras e Corinthians e após ser marcado uma falta que o Neto, de fato, cometeu, o Zé Aparecido foi lá, deu o cartão vermelho para ele em protesto foi lá e deu uma cusparada na cara do Zé Aparecido. Enfim, as pessoas evoluem, isso é fato, isso é o que a gente espera, que as pessoas admitam seus erros. Ninguém tá aqui para condenar unilateralmente as pessoas. Não é assim. A gente quer que as pessoas progridam. Ele, nesse podcast mesmo, ele diz que foi o ato mais sujo da vida dele. Eu tô com a frase dele aqui, eu queria até falar o que ele disse, porque é muito forte e eu acho que tem elementos aqui que fazem a gente pensar muito no ocorrido, até porque se trata de um jogador branco, né? Ele é branco e ele cuspiu na cara de um árbitro negro. E ele disse assim: eu cuspi no rosto do Zé Aparecido e fui racista. Racista, nojento, escroto, covarde. E meus filhos sabem disso. E eu aprendi a não ser mais. Quando eu cuspi no rosto do Aparecido, será que se ele fosse branco eu teria cuspido? É uma pergunta que ele se faz. E de fato, essa pergunta é muito importante, porque a gente sabe que dificilmente isso aconteceria se fosse um árbitro branco. Naquela época, talvez ele não tivesse cometido esse ato contra um árbitro branco, né? Tanto que ele mesmo admite isso. E essa questão do racismo no Brasil é uma coisa que a gente está muito longe de resolver, e a gente tem que admitir que sim, nós moramos num país muito racista, né, Wagner? Cara, eu acho que dentro desse conceito de racismo estrutural, eu fico imaginando o seguinte: as informações que eu recebi, hoje eu tô com 54 anos, foram informações e sentimentos racistas. E é difícil, para minha geração, dizer que o nosso processo de formação, de sentimento, de afeto, não tem a perspectiva racista. Sabe, essa atitude do Neto é muito nobre. Muito nobre. Muito nobre. Sabe, eu acho que isso é uma desconstrução que a gente tem que fazer a todo momento, a todo minuto. A gente vai ter que deletar isso. Sabe, para deletar isso, a gente tem que enfrentar que ela existe dentro da gente. Sabe, e para mim isso é muito claro, né? Hoje, por exemplo, hoje a hora que eu vou fazer referência a alguma coisa, eu penso sempre na carga de sentimentos que aquela palavra pode levar. Sim. Que eu acho que essa é a grande questão. Porque se não magoa as pessoas só dando uma porrada na cara. Sim. Você entendeu? Pelo aquilo que você fala, pela carga de sentimentos que aquela palavra carrega, né? Então eu acho que, porra, o Neto tá de parabéns, cara. Mas a gente vive numa sociedade extremamente preconceituosa. Não só nessa questão do racismo, na questão da xenofobia, na questão da gordofobia. A desgraça do monarca que já defendeu a criação de partido nazista, essa semana falou que, imagina esse gordola na rua falando do Flávio Dino, ele não dura 10 minutos, meio que dizendo, se alguém pegar ele na porrada, ele não tem chance nenhuma. Cara, é isso que me deixa puto, é que uma desgraça dessa, graças a Deus excluíram as redes dele. Uma desgraça dessa tem voz na sociedade, dialoga com uma porrada de gente. Por menos que ele seja assistido, os ao vivos dele agora nessa nova casa que ele tá, nessa plataforma que ele tá, cara, os vídeos chegam. E aí se espalha e muita gente se sente representada. É uma pena que no caso do Neto aí tenha sido preciso acontecer um ato extremo para que ele tenha sentido dentro dele a gravidade do que ele fez, né? Porque aí você pega um cara que nem o Monark, que ele não chegou ainda de fato a uma agressão a ninguém física, vamos dizer assim, mas ele não consegue aprender com os atos dele, as bobagens que ele tem dito nos últimos tempos, que a gente até falou aqui. O caso do Monark, pelo menos na minha opinião,
É uma coisa preocupante, é uma pessoa que tá indo É um canalha orgulhoso. e ele tá indo por um caminho que ele já entrou num lugar ali que ele já tá naquele hall dos malucos. Ele já perdeu toda a credibilidade, o mínimo de credibilidade que ele possa ter tido um dia. E ele não consegue perceber que ele tá afundando numa lama e que se ele não tentar sair agora, ele tá indo por um caminho sem volta. Ah, mas eu acho que aí também tem uma perspectiva que é comercial. Acho que ele até saca isso. Mas ele saca também, você entendeu? Que a propagação, compartilhamento de ódio rende grana pra ele. É possível. É possível. Ele deve ter essa orientação. Ele tá preservando o financeiro dele também. Você entendeu? Gente como Constantino, como Zoe Martinez, que a gente sempre... Esse pessoal já... É claro, eles vendem cursos. A Zoe eu não sei se ela chega a vender cursos, mas tá sempre trabalhando em plataformas que, por exemplo, no tempo dela de Jovem Pan, que lucra com esse tipo de comportamento e de espalhar ódio e mentira, né? Ódio e fake news, pelos dados que eu estava vendo recentemente, eles são mais compartilhados 70 vezes mais do que uma discussão que pressupõe raciocínio lógico, contempla outras coisas, tal, tenta construir alguma coisa, tenta construir uma versão de verdade. Agora, ódio e fake news, eles são compartilhados 70% mais. E junto com eles, as matérias publicitárias. Então talvez ele tenha consciência disso. Talvez ele esteja pensando só no bolso dele. Talvez ele seja mais egoísta do que a gente imagina.